no fim de semana também, o governo de Minas Gerais publicou já direto, assim, diário oficial do estado, a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. A gente sabe que essa é uma pauta defendida por essa gestão Romeu Zema desde o início, medida que na prática vai permitir a renegociação de débitos com o governo federal em condições diferentes das atuais. Segundo o portal da dívida pública, atualmente essa dívida com a União é de mais de 156 bilhões de reais, com uma série de implicações, não é? Com relação a gastos que poderão ou não ser feitos, questão de funcionalismo público, venda ou não de estatais, ativos do Estado, como queiram, enfim. A gente repercute esse assunto, que com certeza vai estar na pauta de 2023, ano que já está batendo na porta, com o Danilo Militão. Ele é diretor administrativo do Sindifisco MG, ele que está ao vivo por imagens, e a gente vai conversar com ele. Oi, Danilo, bom dia para você. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Danilo, gostaria de ouvir a posição do Sindifisco, que desde o início, né, se mostrou contrária a essa adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, que aconteceu dessa maneira aí na sexta-feira, né, quase que com uma canetada, deixando até a Assembleia um pouco de lado nessas negociações, nesses trâmites. Quais são suas impressões? Bom dia a todos. Bom, o que acontece é o seguinte, não houve grandes alterações naquela medida cautelar do ministro Nunes Marques, lá do Supremo Tribunal Federal. Vai restar ao novo presidente, né, o presidente Lula, logo no início do mandato, homologar a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. Nós, dos sindifiscos, nós somos contrários, né, a essa adesão, por entender que esse regime ele é bastante prejudicial, né, ao Estado de Minas Gerais, em todos os sentidos, né? Não só financeiramente. A gente tem também a questão da autonomia do nosso Estado, né? Que ficaria vinculado a um conselho supervisor, né, externo, que ditaria que teria o controle sobre o nosso Estado. Isso aí a gente não pode concordar com isso. Mas em termos financeiros eu vejo uma calamidade, né? Uma calamidade total. A gente vê aí, por exemplo, a Lei Candir, que foi, nosso governador deu 93% de desconto, né, para a União, né, ou seja, ele abateu aí 93% da dívida da União com o Estado de Minas, ou seja, deu um desconto de 126 bilhões numa dívida de 135, e se a gente tem uma dívida de 156 bilhões, como foi atualizado aqui pela Band News, né, essa dívida tem que ser negociada, até porque você tem questões ali técnicas importantes. Então os especialistas defendem a revisão técnica dessa dívida. A gente tem a utilização de uma taxa de juros muito superior ao valor que deveria ter sido feito na época, porque eles utilizavam a taxa de juros como política para controle da inflação, e tem um histórico disso aí. Utilizavam o IGPDI para correção da dívida também, né, da parte de atualização monetária dela, né? Então a gente tem várias questões importantes aí que está por trás, ou seja, o que está por trás é uma dívida, né, e tem que ser conversado. Infelizmente o governo não tem conseguido conversar com a Assembleia Legislativa, né, e a solução proposta pelo atual governo não atende à nossa sociedade, né? A Assembleia já tinha feito há pouco tempo uma proposta que foi até aceita pelo governador, mas de última hora a gente foi surpreendido com essa medida cautelar, e o governo tem tentado fazer desta maneira, ou seja, sem ouvir a Assembleia Legislativa, sem ouvir o povo de Minas. Então, nós não concordamos com isso. Eu acho que esse regime é um regime muito ruim para Minas Gerais, né? Não tem nada bom para a gente vai ficar engessado durante muito tempo, e não existe vantagens em termos de taxa de juros, amortizações especiais. Não existe vantagem nenhuma nesse regime de renegociação da dívida. Então, por isso nós somos contrários. Nós achamos que o diálogo é muito importante. Nós mantemos a nossa posição de que a autonomia, né, a autonomia política do nosso Estado é muito importante, né, a autonomia financeira também. Minas Gerais tem condição de pagar a dívida, nós queremos pagar
mas dentro de critérios justos e lógicos, né? Então a gente vê uma falta de diálogo aí entre o governo, entre o Poder Executivo e o Legislativo. Basicamente é isso, né? Agora, Danilo, quem fala é Murilo. Sim. O seguinte, como o regime de recuperação fiscal diz, né, basicamente sobre a relação do Estado aí com a União, né, entre outras coisas, o novo governo eleito, né, o governo do presidente Lula, ele pode, você falou que ele tem que homologar esse acordo, mas ele pode Sim. rejeitar esse acordo? Ele pode não levar à frente, não homologar? Eu acredito, Murilo, que isso terá que ser conversado, sabe? Terá que ser conversado com o novo governo federal. Nós temos um novo governante à frente, com uma visão diferente. Eu acho que os termos em que ele foi feito não podem continuar. A gente tem que mudar isso aí, sabe? E eu tenho essa esperança que com o novo governo federal a gente vai ter condições melhores de tratar essa questão da dívida, porque ela vem sendo como que empurrado ela abaixo para a nossa sociedade, para o povo de Minas, e o povo de Minas não merece isso. Nós temos um histórico tão importante, né, de grandes políticos, grandes pessoas à frente do nosso estado, né, Afonso Pena, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, né, Itamar Franco, né, pessoas que sabiam conversar, né? Então, a gente precisa retomar essa questão de uma maneira correta, de uma maneira política, conversando, né? E a justiça é muito importante. O povo de Minas não pode sair prejudicado. Você veja que esse regime foi implantado no Rio de Janeiro, em vez de resolver o problema, piorou a situação do Rio de Janeiro. Então, o regime de recuperação fiscal ele não vem para resolver o problema, né? Ele engessa o Estado, ele coloca obrigações muito difíceis, por exemplo, a privatização, né, de todas as estatais, você tem a questão do serviço público, que você não vai poder fazer concurso, e a prestação de serviço público ela fica comprometida, já está comprometida em vários setores, né? Então, a gente tem uma série de detalhes importantes aí nesse regime, que não são bons. Eu acho que a sociedade ela tem que ter a consciência de entender que o regime de recuperação fiscal não vai resolver o problema de Minas, tá? Nós temos que conversar de uma outra maneira. A Assembleia Legislativa ela está disposta a conversar, tanto que essa questão não foi resolvida porque não houve consenso entre os deputados. Se não houve consenso lá, você não pode chegar e empurrar a goela abaixo da sociedade um regime da forma como o Executivo está pretendendo fazer. Danilo Militão, né, diretor administrativo do Sindifisco MG, era justamente o que eu ia te perguntar sobre dois estados com duas realidades diferentes, mas que um regime implantado lá no Rio de Janeiro. Eu ia te perguntar exatamente isso, no que poderia refletir aqui para Minas Gerais, né? A gente pegando em comparação aí o Rio de Janeiro, mas você já disse. Mas entre os temores, Danilo, para a gente finalizar aqui, qual é o maior deles, né? Você falou da questão do concurso, entre outras coisas também, mas qual é o maior temor? Qual seria o maior prejuízo aí em relação aos mineiros? Para os mineiros. Então, Luciana, né? Luciana, o maior temor é a perda da autonomia, né? Você terá a instituição de um conselho supervisor, né? Com um controle federal sobre o nosso estado, né? Então, todas as nossas políticas vão estar subordinadas a um conselho federal, né? Que é um conselho que não foi eleito, né? Então, o nosso estado vai perder a nossa autonomia, nós vamos perder a nossa liberdade. Isso é uma coisa inadmissível, né? Como eu disse aqui, Tancredo Neves dizia, né, que o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Nós somos o estado da liberdade, nós não podemos perder isso, né? Então, a gente vê o federalismo cada vez mais enfraquecido, né? E isso preocupa muito nós do Sindifisco, e a Assembleia Legislativa também está atenta a isso, não é? Sim. São 10 assuntos que, claro, a gente segue acompanhando. Já o Orion Teixeira vai falar um pouco sobre isso também. Às 10h25, a gente agradece aqui o Danilo Militão, diretor administrativo do Sindifisco MG, pela entrevista. Obrigado, Danilo. Boa semana. Obrigado a vocês. Até. Bom dia.